Está com a sua Bíblia aí? Juízes 16, 15. A gente vai ler dois trechos mais longos. Me acompanha aí. Verso 15 diz assim: Então ela lhe disse: Como você pode dizer que me ama, se não confia em mim? Já ouviu isso em algum casamento aí, não? Como você pode dizer que não me ama, se não confia em mim? Esta é a terceira vez que você me fez de boba e não contou o segredo da sua grande força. Importunando o tempo todo, ela o esgotava dia após dia, ficando ele a ponto de morrer. Dia após dia, diga isso, dia após dia. Importunando dia após dia e ele está a ponto de morrer. De quem que a Bíblia está falando? Sansão e quem? Dalila. Por isso, ele lhe contou o segredo. Por que ele contou o segredo para ela, queridos? Porque ela importunou tanto. Às vezes, a gente é importunado demais para fazer certas coisas. Às vezes a gente é pressionado por pessoas muito próximas a fazer coisas que não é para ser feita. Às vezes até por um chefe. Eu já passei por experiências de receber ordem para fazer coisas ilegais em uma empresa. Às vezes a gente é importunado, ameaçado, coagido, a ponto de quase morrer. Por isso ele contou o segredo. Jamais se passou navalha em minha cabeça, disse ele, pois sou nazireu, desde o ventre materno. Se fosse rapado o cabelo da minha cabeça, a minha força se afastaria de mim, e eu ficaria tão fraco quanto qualquer outro homem. Quando Dalila viu que Sansão lhe tinha contado todo o segredo, enviou esta mensagem aos líderes dos filisteus: Subam mais esta vez, pois ele me contou todo o segredo. Os líderes dos filisteus voltaram a ela levando a prata. Fazendo-o dormir no seu colo, ela chamou um homem para cortar as 7 tranças do cabelo dele. E assim começou a subjugá-lo, e a sua força o deixou. Então ela chamou: Sansão, os filisteus o estão atacando. Ele acordou do sono e pensou: sairei como antes e me livrarei. Mas não sabia que o Senhor o tinha deixado. Os filisteus o prenderam, furaram os seus olhos e o levaram para Gaza. Prenderam-no com algemas de bronze e o puseram para girar um moinho na prisão. Amém? Você está aí? Contextualizando, Israel vivia ciclos de prosperidade, de bonança, de paz, de colheitas incríveis. Aí de repente o povo começava a se desviar de Deus. E quando o povo começava a se desviar de Deus, como é que a gente sabe se a gente se desviou de Deus? Alguém sabe? Não. É quando a gente rouba? É quando a gente mente? É quando a gente adultera? Não, a gente começa a se desviar de Deus o dia que a gente começa a fazer a nossa vontade. Pode ser a melhor coisa do mundo. Se for independente de Deus, a gente já se desviou de Deus. Se for pregar a palavra sem direção de Deus, a gente não está próximo de Deus. Por mais louco que isso possa parecer. Se for orar por pessoas desconectado de Deus, eu já me afastei de Deus. A Bíblia diz isso? Não. A Bíblia diz que nos últimos dias pessoas vão chegar para ele e falar assim: eu curei enfermos, eu expulsei demônios. Não vai falar? Fiz milagres. Tem gente que vai falar: ressuscitei pessoas. E ele vai responder o quê? Não vos conheço. Então, apesar de estar pregando o evangelho, subindo na plataforma, tocando, cantando, pregando na rua, eu posso estar desconectado de Deus. O que desconectou Sansão de Deus?
Ser careca, não? Não, não foi. Hoje é uma noite muito importante na vida de todos nós aqui. Existe algo que está acontecendo na igreja do Senhor, na face da terra, nesses dias, e isso está acontecendo aqui também, por causa da misericórdia dele. Não nos deixou de fora. Existem sinais para acontecer, e sinais acontecendo, e muitas vezes nós não temos percebido. Como acontecia com Israel, porque quando a coisa ficava melhorzinha, quando o emprego vinha, quando o carro novo vinha, quando as oportunidades vinham, os amigos que vinham nos visitar em casa, vinham, Israel se afastava de Deus. E Israel começava num declínio, numa queda, num monte de problema, que às vezes não era nem financeiro, mas não havia paz em Israel. E aí o povo fazia o quê? Percebia, se arrependia, clamava a Deus, ajoelhava, se rasgava, jogava cinza sobre suas cabeças, vestia-se de roupa de saco, pano de saco, e Deus fazia o quê? Perdoava eles, eles pediam um líder e Deus dava um novo juiz para eles. E esse juiz começava a governar e dirigir o povo e ia tudo bem. Alguns meses depois, o que acontecia? Não preciso mais do juiz. Sei resolver minha vida sozinho. Não preciso conectar com ninguém. Para te falar a verdade, já sei até o que Deus quer. E aí o povo entrava num novo ciclo, e no novo ciclo, e no novo ciclo. Deixa eu te fazer uma pergunta bem direta. Se isso acontece com Israel, o povo de Deus, será que isso se esgotou e não pode acontecer com a igreja? Que a igreja começa a cuidar das coisas dela, e daqui a pouco ela não percebe que ela já se desconectou de Deus, e ela começa a entrar num ciclo de perda, de esvaziamento, de fraqueza. Vamos diminuir um pouquinho mais o espaço? Será que isso não pode acontecer com qualquer um de nós individualmente? Pastor, mas você começou muito pesadão hoje. Nós estamos entrando na maior era de arrependimento que já houve na terra. Eu estou profetizando isso sobre essa casa. Nós iremos nos arrepender de coisa que nem sabemos que deveríamos nos arrepender. Nós vamos dobrar nossos joelhos antes de qualquer um. Porque a gente quer, não é porque a gente é melhor. Porque a gente quer e a gente sabe que todo joelho se dobrará. Vamos começar pela gente. Vamos começar nos curvando, vamos começar reconhecendo o que Deus está fazendo na terra. E Sansão era um juiz, Sansão era um homem que foi escolhido por Deus, Sansão recebeu uma unção de Deus, Sansão sabia o que tinha de fazer. Sansão era, eu anotei algumas coisas que ele fez, super rápido. No capítulo 14, 5, ele mata um leão. Quem aqui é capaz de pegar um leão e matar? Rasga o leão, ele rasga o leão e joga o leão para lá. Já viu um leão, gente? Não é um cachorro, é um leão, é gigante. Ele simplesmente brinca com o leão. No capítulo 14, 19, ele mata 30 homens. Não tinha metralhadora, não tinha nada. Ele com as mãos dele, ele vem matar. Vou tentar fazer hoje, acho que vou matar uns 30 aqui. E ele pega 30 homens e mata. Não são 30 meninos, são 30 homens. Capítulo 15, 45, ele acaba com as plantações dos filisteus. Ele amarra no rabo das raposas, 300 raposas. Ele amarra 300 raposas com fogo e põe fogo em tudo. As plantações dos filisteus. É meio assim, vou encher o saco desses caras. Eles têm lá uns 5.000 homens, vou só dar uma zoada neles. E aí acaba com a plantação, acaba com o alimento dos inimigos. Um homem. Eu quero aproveitar esse gancho de um homem e te dizer que Deus não precisa de muita gente hoje para restaurar a terra. Ele nunca precisou. Deus sempre começou do seu remanescente. Elias virou o mundo de cabeça para baixo. Ele tirou a autoridade da maior autoridade que existia na terra, do rei. Simplesmente liberando uma palavra. Deixa eu te falar. Os anjos do Senhor estão esperando nós nos posicionarmos para fazer as diferenças que devem ser feitas em todas as áreas. Na educação, por exemplo, a gente está aceitando tudo na educação. E os anjos do Senhor estão esperando assim, eu sou o mensageiro, eu sou aquele que vai fazer aquilo que vocês ordenarem para fazerem.
Você sabia que é assim que funciona, né? E a gente está brincando de profecia, a gente está brincando de conhecimento bíblico, a gente está brincando de ir na igreja. E o Senhor não te chamou para isso, querido. O Senhor te chamou para fazer a diferença. O Senhor te chamou para assumir a posição desse tempo na terra. Talvez você já tenha ouvido isso aqui nessa casa. Se você já ouviu, fala assim: Senhor, muito obrigado, porque o Senhor tem sido misericordioso e está me deixando ouvir de novo. Mas nós estamos num limiar de tempos. Muitos estão sendo chamados para essa última colheita. Muitos estão sendo chamados para fazer diferença. Muitos estão sendo chamados para ser levantados como reis sobre a terra. Para restaurar as veredas antigas. Restaurar as cidades assoladas, os muros caídos. E aí a gente fica pensando assim: mas quando tiver todo o dinheiro? Não precisamos de todo o dinheiro, precisamos de Deus. Não precisamos de poder, não precisamos de cargo público, não precisamos de nada, precisamos de Deus. De Deus. Precisamos de Deus. Precisamos parar de fazer as coisas que aqui nós achamos que devemos fazer porque é de Deus e começar a fazer aquilo que Deus está falando. E eu quero te fazer uma pergunta bem direta, emendando com a reunião da semana passada. O que Deus está fazendo? O que Deus está fazendo na sua vida, o que Deus está fazendo na sua família, o que Deus está fazendo no seu bairro, na sua cidade, na sua igreja? O que Deus está fazendo no Just? Se você faz parte dessa casa, é importantíssimo que você saiba o que Deus está fazendo aqui, porque se você se juntar com o que Deus está fazendo, você vai fazer aquilo que Ele está fazendo. E eu não estou dizendo que você tem que ser dessa casa, você tem que ser daquilo que Deus te mandou ser. Mas se Deus tem te falado, esteja nessa casa, esteja. Não orbite. Não orbite. Você faz parte de algo, então entre e tome a sua posição. Assuma. Amém? Capítulo 15, ele pega uma queixada de jumento. Quem já viu uma queixada de jumento? Ele pega uma queixada de jumento e mata quantos? Mata quantos, gente? Fala 1000 homens. 1000. Ele mata 1000 homens. Se era fácil matar 30, agora ele mata 1000. Você já pensou você entrar num grupo de 1000 homens e matar todos? Deixa eu te fazer uma pergunta direta mais uma vez. Deus ficou mais fraco do tempo de Sansão? Deus ficou menos poderoso? Deus ficou menos intencional em trazer o povo dele para a posição que é devida? Que é própria desse povo? Não. Deus não mudou. Cutuca o vizinho. Fala: Deus não mudou. Deus ainda pode. Qualquer coisa. Você crê nisso? Amém. Eu também creio. No capítulo 16:3 ele arranca a porta da cidade. Já viu as portas da cidade daquela época? Para restaurar a porta da cidade era um monte de gente. Eu não tenho nada para fazer mesmo, acho que eu vou arrancar essa porta aqui. Põe debaixo do braço e vou levar esse negócio embora. Chamo o Uber que eu vou levar esse negócio. Era natural assim para ele, amém? Problema, que acontecia algumas coisas com Sansão, que acontece com a gente. Um dos problemas de Sansão, quando a gente vê esses resultados, é o temperamento do cara. Às vezes a gente tem umas reações e uns temperamentos, queridos. Fala, é só o pastor que tem. Eu não tenho. Esse tal de Marcelo, o bicho tem um temperamento. O dia que o doutor Don Lynch veio falar dele, ele falou assim, que ele pega as pessoas assim, faz assim. Lembra disso? É mais ou menos assim. É mais ou menos, só que é com amor. Amém? Acredite nisso. A gente precisa prestar atenção nesse temperamento. Muitas vezes nós não temos alcançado e usufruído das coisas que Deus tem nos dado, em termos de capacidade de poder, conhecimento, sabedoria, financeiro, seja a área que for, por causa do nosso temperamento. Porque a gente sai arrancando porta por aí. A gente arranca a porta que não é para arrancar. A gente fecha a porta quando a gente arranca. Porque da próxima vez, ninguém quer te receber. Nós somos um povo que devemos aceitar o tratamento. E começar a entender que o nosso lugar é lá em cima, mas com os pés aqui no chão.
É cabeça, mas com os pés no chão. Porque às vezes a gente começa a flutuar. E eu não sei porque que eu entrei nessa linha agora, desse papo aqui. Mas eu sei que Deus quer povo humilde. Eu sei que Deus quer povo que recebe qualquer um. Que não se sente maior que o outro. Eu sei que a gente é um povo que tem que pensar assim: eu nem merecia. Concordam ou não? Amém. 1 Pedro 3 diz assim: um espírito tranquilo e sereno na mulher é grande valor diante de Deus. No homem também. Um espírito tranquilo e sereno. Não estou falando bobo, falando tranquilo e sereno. Restaura muito a família. Amém? Sabe outra coisa louca de Sansão? O cara pegava todas as mulheres. O cara não tinha limite de relação sexual. Ele não precisava estar casado para ter relação sexual. Estou te dando tempo para você pensar nisso. O sexo fora do casamento traz consequências, gente? Traz, muitas. Talvez traga destinos para você, para essa pessoa que você está ficando, para filhos, para pais, para irmãos, que não estavam no plano. E algumas pessoas me perguntam: mas como é que você vê isso, essa história de sexo? Cara, a gente não concorda, porque o Senhor não concorda com isso. Afeta diretamente tudo na sua vida. Quer ter sexo? Não cai na do Sansão, não. Casa. Você vai experimentar uma coisa que ninguém pode experimentar fora do casamento, que é a bênção, a graça e o favor de Deus abençoando aquilo ali, fazendo a coisa funcionar muito bem no relacionamento inteiro. Então eu quero deixar isso claro, porque às vezes eu sinto que as pessoas pensam assim: mas o pastor nem liga, ou ele nem está vendo. Querida, eu não quero cuidar da sua vida. Eu já casei. Amém? Então eu preciso cuidar da minha. Então eu quero que você cuide da sua. Agora, se você quiser ajuda, eu vou te ajudar. Meninos e meninas, casados e solteiros, estou te chamando para ter uma vida santa, experimentar algo que o mundo não pode experimentar. Amém? E por que a gente faz isso? Porque a gente é coagido em tudo na vida, igual o Dalila coagiu Sansão, não foi? Você tem que ser assim, você tem que me contar, a gente é pressionado o tempo todo. O mundo está falando isso para a gente. Pega mesmo. Fala ou não fala, gente? Pega, você é um bobo. E aí é em todas as áreas, faz negócio de qualquer jeito, todo mundo faz. Não tem problema, Deus não está vendo. A palavra diz que Deus pode ser tardio, mas vai chegar a hora que Ele vai chamar para a gente para conversar. E por ser tardio, muitas vezes eu falo: Ele não vai vir. Agora, quando a gente toma posição e fala assim: eu vou andar com o Senhor e quero acertar as coisas, e como a gente está num dia muito importante, eu quero te convidar para falar com Deus aquilo que você quer acertar. Fala com Ele: eu quero acertar isso, e Ele vai te dar favor e graça nessa noite para acertar. Não é o seu problema financeiro, suas dívidas, não é isso que Ele vai acertar. Ele vai acertar a relação com Ele. Todo o resto é acrescentado, é isso que Ele disse. E a gente faz o contrário, a gente chega nele para poder receber as coisas. Não, chega nele por Ele. Busca o reino de Deus em primeiro lugar, e sua justiça, e todas as coisas são acrescentadas. Não é barganha, é que na hora que você entrou na casa do Pai de novo, você tem acesso a tudo. Mas para entrar, e mesmo dentro, muitas vezes vem um filho do diabo nos esbofetear, e nos confrontar, e bate na nossa cara. Eu tenho sofrido muitas vezes assim, e sei que muitos aqui também. Sofrido muito. Tapa de mão aberta. Falo 5 ministérios. Na fuça. Eu tomo direto.
Tomo de gente muito próxima, tomo de gente nos negócios, tomo de gente na igreja. Toda hora eu tomo. Alguns são de Deus mesmo, assim, sabe, acorda. Outros são filhos do diabo. Não estou brincando. São filhos do diabo. Paulo tinha isso. Paulo falou assim, eu preciso que você tire esse cara, porque é a terceira vez que eu estou te pedindo, Deus. E toda hora ele mete a mão na minha fuça aqui. E Deus respondeu o quê? Fala alto. Que lindo. E a gente não sente nada, né? E toma o teu tabeco. É assim? E aí a gente fala, minha graça te basta. Não, queridos, é um processo. Sansão estava num processo. Ele já tinha tudo de Deus. Se um homem tem toda a força, toda a presença de Deus, tudo que ele recebeu, um homem cai, entrega, por causa da pressão, e nós? A Bíblia diz que os estudiosos dizem que o grande lance de Sansão é que ele não parecia ser fortão, musculosão. Isso é. Por que isso é interessante? Porque a força que nós temos de verdade não é essa que a gente mostra, que a gente quer parecer, que a gente posta. A força não está aí, gente. A força está naquilo que Ele já colocou em você, na identidade que Ele te deu, no papel que Ele deu para você executar. Porque você faz sem fazer força. Sabe essas coisas que você faz e você não precisa? Cada um tem habilidade diferente aqui. Se nós usássemos as nossas habilidades em prol da igreja, nós viveríamos a igreja de Atos amanhã. Ninguém teria falta de nada. Esquece dinheiro, o problema não é dinheiro, a gente tem falado aqui no púlpito, o problema é paternidade, orfandade, relacionamentos sérios, levantar cedo e trabalhar, ser dedicado, ser excelente, estudar, dormir menos, conectar com as pessoas que vão te levar para novos horizontes, novos projetos, novos níveis. O problema não está no dinheiro ou na falta dele. Você sabe disso, pessoas ganham fortunas, perdem nos outros dias, a sociedade, se distribuísse o dinheiro, todos ficariam sem. O problema está naquilo que a gente vai decidir hoje, em deixar ser usado pelo Senhor, ou então a gente vai ficar careca. Careca da unção, careca da autoridade. Por quê? Porque esse mover do Senhor desse tempo está nos levando a essas posições. Pensa um pouco nisso. Traz isso para a sua vida. Que momento você está nesse sentido? Se imagina Sansão, põe sua vida nesse filme aqui, nessa história de Sansão. Em que momento você está? Poderoso e justo, poderoso e briguento, poderoso e já caindo, poderoso e entregando os pontos, porque não está do jeito que eu quero, poderoso e negociando, porque eu quero uma coisa que Deus não quer que eu queira, caído, vivendo da glória do passado, vivendo da música do passado, vivendo da pregação do passado, vivendo da unção do passado, vivendo das experiências. Caleb, com 80 anos, falou assim: me dá esse monte aí, dá isso aí, eu quero tomar isso aí, eu me sinto como um homem de 40 anos, me dá isso aí, eu quero novos desafios. Deus, me dá novos desafios. Deus, me dá novos horizontes, novas terras. Deus, me dá as nações, me dá essa cidade de Ribeirão Preto, me dá o mercado dessa cidade, você vai ver que eu vou fazer. Você vai ver a justiça do reino sendo estabelecida nos negócios. Você vai ver na educação, na mídia, nas finanças. Fala para ele, me dá. Mas eu estou caído, pastor. Você não sabe o que já aconteceu comigo. Os meus olhos já estão furados. Abre sua Bíblia lá de novo em Josué. Em Juízes, desculpa. Capítulo 16, verso 25.
capítulo 16, verso 25 a 30, diz assim: com o coração cheio de alegria gritaram: traga-nos Sansão para nos divertir. E mandaram trazer Sansão da prisão, e ele os divertia. Quando o puseram entre as colunas, Sansão disse ao jovem que guiava pela mão: ponha-me onde eu possa apalpar as colunas que sustentam o templo, para que eu me apoie nelas. Homens e mulheres lotavam o templo, todos os líderes dos filisteus estavam presentes, e no alto, na galeria, havia cerca de 3.000 homens e mulheres vendo Sansão, que os divertia. E Sansão orou. Sansão está com os olhos furados. Sansão agora é motivo de zombaria. Alguns de nós já teve essa experiência de virar chacota, das pessoas rirem da gente. As pessoas falam: não, isso aí não dá nada, não dá mais nada, já foi. Em alguma área da sua vida eu tenho certeza que você já passou isso. Eu já ouvi cada coisa sobre mim que é até difícil de construir todos esses raciocínios. Já fui motivo de zombaria muitas vezes. Muitas. De desprezo, de abandono, de comparação. Falei: esse não dá, deixa esse para lá e a gente cuida das coisas aqui. Você acha que isso aconteceu só fora da igreja? Não. Muitas vezes dentro da igreja. Muitas vezes sendo pastor até da igreja. Isso não é um recado de nada, só estou dizendo assim, é comum. Eu não mudo. Não posso mudar, não posso desistir. Você também não. Não importa o que os outros falaram. Eu preciso avançar. Ou eu começo a acreditar nesse propósito, nesse plano, e eu vou avançando, ou eu vou perder tudo, e eu não estou afim de perder. E você? E eu não estou afim de perder. Chegou o tempo de eu dar um novo passo. Chegou o tempo de eu falar: cara, pode zombar, eu sei o que me espera. Eu sei o que o meu Senhor pensa de mim. O que Ele falou de mim. O que Ele pensou quando começou a desenhar. Deus tem um plano para esse cara. Para cada um de vocês. Antes de você nascer, Ele começa a desenhar. No caminho, vai ter muito bofete na cara. Tem gente rindo que não sabe o que é bofete. Quem sabe o que é bofete aí? Tapa na cara. O Henrique sabe lá, gente. É tapa na cara. Perseguição, abandono, humilhação, assalto, naufrágios, frio, fome. Quem passou por isso? Paulo, mas Paulo não era crente, por isso que passou por isso. Não, né? Converteu? Eu nem estou sabendo disso. Esse Paulo eu vou falar, né? O problema é o seguinte: a gente vai ficando arrogante quando a gente vai crescendo. A gente vai ficando autossuficiente, a gente não precisa de Deus. Mas um dia Sansão falou assim: Senhor, me dá mais uma chance. Estou com os olhos furados aqui. E Deus está falando para ele: eu te dou uma chance. Só que vai ter, sabe o que vai ter que acontecer? Sabe aquele menino ali que você não dá nada por ele? Ele que vai te guiar. Sabe aquele menino ali? Ele que vai te levar na onde você precisa ir. Sabe aquela pessoa mais fraquinha, menos culta, não é PhD, não morou fora? Sabe aquela pessoa que tem a vida mais simples perto de você? É Ele que vai te guiar. Eu não estou dizendo que isso é um karma não, querido. Eu estou dizendo que se eu não estiver disposto a me ajoelhar perto daqueles que são menores, como é que eu vou me comunicar? Se eu não diminuir na minha arrogância, na minha autossuficiência, eu não vou captar o que eles têm, e eu começo a viver independente. E o que ele tem, só ele tem, eu vou ter que ir lá buscar. Lembra de Eliseu mandando o chefe da guarda: mergulha 7 vezes, Naamã? Mergulha 7 vezes. O que ele falou? De jeito nenhum, tem rio limpo, para que eu vou mergulhar nessa água? Lembra do menino com os peixinhos e os pães? Não foi o Jesus Food que resolveu o problema, é o menino. Menino, a lancheirinha lá, pega a lancheirinha dele. Não foram os apóstolos.
O que eu quero trazer nesse momento é uma pergunta muito importante. Aonde é que a gente tirou a mão? Aonde é que a gente aprendeu a fazer e começou a fazer enlatado dentro da igreja? Produzir algo que a gente aprendeu a fazer. E desconectou do Senhor, porque eu já sei fazer, e eu já sei fazer, e eu já sei orar, e eu já sei a hora do louvor, então eu chego 20 minutos atrasado, e eu já sei a hora, e eu não preciso, porque não preciso pegar na mão de ninguém, sou autossuficiente. E Sansão decide pegar na mão daquele menino, e o menino leva ele até lá, e ele ora. Sansão orou ao Senhor: soberano Senhor, lembra-te de mim. Ó Deus, eu te suplico, dá-me forças mais uma vez, e faze com que eu me vingue dos filisteus por causa dos meus olhos. Então Sansão forçou as 2 colunas centrais sobre as quais o templo se firmava, apoiando-se nelas, tendo as mãos direita numa coluna e a esquerda na outra, disse: que eu morra com os filisteus. Então ele as empurrou com toda a força, e o templo desabou sobre os líderes e sobre todo o povo que ali estava. Assim, na sua morte, Sansão matou mais homens do que em toda a sua vida. Por que isso aconteceu? Porque Sansão se afastou daquela pessoa que cortava o cabelo dele. Porque no verso 22 diz assim: e o cabelo de Sansão, o que aconteceu? Começou a crescer. A gente vai ter que falar não para algumas coisas hoje, para que a gente retome a posição que é nossa, individualmente agora, para a posição de cada um. Você vai ter que falar não para algumas coisas. Você já sabe qual é, não? Quer um tempinho para pensar? Porque o Senhor está falando assim: se você se afastar de quem corta o teu cabelo, eu posso fazer o seu cabelo voltar. Deus tirou o poder de Sansão, gente? Responde. Tirou ou não? Não. O cabelo começa a crescer de novo, ou seja, começa a se afastar das coisas que não são do Senhor. Aquelas pessoas que estão te afetando, apesar de ter perdido um monte de coisa, porque os olhos estão vazados, não enxerga mais, mas o cabelo começa a crescer. E é isso que o Senhor está propondo para esse ano que começa hoje. Se afastar daquilo que está te afundando, você está vendo que está te afundando, para voltar para a presença do Senhor. Faz sentido isso para você? Eu quero chamar a equipe de louvor aqui, quero pedir os elementos, por favor. Se isso faz sentido, eu quero que você comece a se preparar agora, não se distraia não, para algo que é muito importante na casa do Senhor, na vida dos cristãos, e que é evitado por muitas pessoas. Eu sei que é evitado, mas eu tenho tentado não pensar nisso, porque para mim tem algo errado aí. E aí eu fico bloqueando meu pensamento quanto a isso, que é ter comunhão. Eu me afasto da comunhão muitas vezes. Às vezes eu vivo uma vida cristã sem comunhão. Eu leio a Bíblia, eu oro, mas eu não tenho comunhão com a igreja. Pastor, você está chamando a gente para ser do dia? Não. Eu estou te chamando para fazer parte da igreja. E eu estou te dizendo que não funciona sozinho. A gente pode discorrer isso na Bíblia. E a gente se afasta. A gente não depende uns dos outros. Diga assim: eu me glorio. Mais forte: eu me glorio nas minhas fraquezas. Quando você diz isso, o que tem a ver isso com você? De verdade, o que acontece quando você para pensar? Como que um homem de Deus pode dizer isso? Eu me glorio nas fraquezas. Eu sei que eu não me glorio em todas as minhas fraquezas. Por que eu sei? Porque eu penso em revidar. Eu penso em devolver.
eu penso em justificar, eu penso em convencer a outra pessoa que ela está errada. Eu penso em não andar mais uma légua. Quando alguém me pede, pastor, não dá mais tempo, mas dá para você ficar mais um pouquinho comigo? Já é tarde, o culto acabou, foi cansativo, mas você fica mais? O que eu falo? Não. Aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me gloriar nessa fraqueza, falar, eu me submeto ao que o Senhor faz, e eu vou ver o mover do Senhor na minha vida. São passos que eu preciso dar para que isso aconteça. E aí, muitas vezes eu não estou no meio do corpo por causa do meu pecado. Não levanta a sua mão, responde para você. Teve alguma vez que você falou, eu não vou me aproximar do Senhor por causa do meu pecado. Eu não vou à igreja por causa do meu pecado. Eu não vou aproximar dos músicos, do pastor por causa do meu pecado. Eu não vou me aproximar de Deus por causa do meu pecado. Deixa eu falar, não começou em você não, começou em Adão e Eva essa história. A gente tem essa tendência, quando a gente faz as coisas erradas, a gente se afasta do corpo. Às vezes algumas pessoas me pressionam, mas você viu esse tal de Vitor aí, Graziella, tá? Eles pecaram. Pecaram não? Eles pecaram, você devia dar um corretivo. Deixa eu te falar, querido. Você sabe o único lugar onde a gente é sarado? No corpo. Antigamente, o sujo não podia encostar no corpo porque transformava o corpo em impuro. Mas tudo mudou. Quando eu me aproximo e tenho comunhão no corpo, eu me purifico. Só que o que a gente aprendeu? Eu vou ficar em casa orando sozinho, me purificando, porque aí eu participo do corpo. Não tem sentido. Tem gente que fala assim, eu não tomo a ceia porque eu pequei. E tem gente que fala assim, eu tomo a ceia porque eu não peco. Qual dos dois está errado? Peraí, se eu tomar a ceia em pecado, eu estou errado. Se eu tomo a ceia e não acho que eu tenho pecado nenhum, onde é que eu vou tomar a ceia então? Tem coisa errada. E a ceia não é o elemento, é a comunhão. Eu não comungo, eu não me relaciono, eu não vivo a vida da igreja, eu não me preocupo com o que está acontecendo com os irmãos, porque eu me afasto de Deus e começo a me aproximar mais de quem corta meu cabelo, quem tira minha força. Vocês estão entendendo? Só tem dois movimentos? A gente vive falando que a gente tem livre-arbítrio, a gente não tem. A gente só tem duas escolhas, então não é livre-arbítrio, é arbítrio. Só temos duas opções debaixo de influência. Ou eu estou com o Senhor, ou eu estou sozinho. Foi isso que Adão sentiu. E eu estou te convidando de novo para o corpo. Eu estou te convidando de novo para comungar e te dizendo assim, só tem um lugar que você pode se purificar, é aqui dentro. Olha em volta aí, vira seu pescoço. Olha para as pessoas que vão te ajudar a purificar. Sabe por que a gente pensa isso? Porque a gente ouviu muitas vezes aqui do púlpito, pessoas falarem assim, examine-se o homem a si mesmo. Não falei assim? Examine-se, examine-se. Cara, Paulo não falou desse jeito. Paulo falou, examine-se cada um a si mesmo e... O que é para fazer na sequência? Coma. Ele não falou, examine-se, se você tiver pecado, não coma. Ele falou, examine-se e coma. Faz isso aí, examine-se. Examine-se se você precisa pedir perdão para alguém. Examine-se se você está se aproximando do corpo e se deixando ser purificado. Examine-se se você tem sido arrogante, prepotente, orgulhoso e não tem se submetido aos pequeninos, que pode te ajudar, caminhar, te encher de alegria. Se examina, mas se examina com alegria, porque você está na casa do Pai. Se examina sabendo que você pode comer. Se examina sabendo que você pode usufruir de tudo que o reino oferece. Você sabe que a ceia de Jesus, ela traz uma situação... Lembra da ceia de Jesus? Quem lembra? Você é velho mesmo, hein? A ceia de Jesus, ele está servindo as pessoas, os discípulos,
E de repente, imagina uma festa assim, tá tocando. Imagina que é uma festa, é uma celebração. Porque a Páscoa é uma celebração para eles. Não é um momento de tristeza. E aí ele fala assim: um de vocês vai me trair. Dá uma nota assim, tom. De uma vez. De novo. Um de vocês vai me trair. Dá uma acabada com a festa, não dá? Um de vocês vai me trair. Acabou. Acabou a festa. E o que os discípulos começam a falar? Por acaso sou eu, Senhor? Por acaso sou eu? Por acaso sou eu? O que a gente às vezes faz? Não, deve ser o outro ali, ó. Deve, é certeza. Você não sabe o que esse cara fez. Tem um ali que tem o nome de Jiraya. Vocês não acreditam. O Senhor está te falando, cara, tem alguém que vai me trair? Mais ou menos com essa cara. Um de vocês vai me trair? Quase o Roberto Carlos. Um de vocês vai me trair hoje? Fala que é mentira, querido. Fala para mim, não vou trair o Senhor hoje. Pedro também falou. E o galo cantou. E as pessoas falavam para Pedro, foi você, eu vi você. Cutuca o vizinho e fala, eu vi, era você. Era você. E aí você fala o quê? Não fui eu não. Aí vem o outro e fala que é você, eu te vi andando lá. E faz, eu vi. O que você fala? Não fui eu não. Aí vem o terceiro e fala o quê? Lembrei. E a Bíblia diz que os olhos de Pedro se cruzaram com os olhos de Jesus. Os meus olhos já se cruzaram com os olhos de Jesus nessa hora. Eu sei o que aconteceu. Ele não acusou Pedro. Ele não diminuiu Pedro. Ele não xingou, desprezou, acusou. Um dia, quando estava mais assim, estrelona do YouTube, aí, como é que chama? Deus me mostrou o que tem no meu coração. Vocês não têm ideia o que é essa experiência? É para cair no chão assim, ó. Falar, acaba tudo mesmo. É o suficiente para você falar assim, eu preciso tirar a minha vida, porque não sou digno de estar na presença do Senhor. Mas os olhos dele eram olhos de amor comigo. E ele falou, eu estou com você. E ele falou para Pedro, eu estou com você. Não desista. Os olhos do Senhor são olhos de amor. Os olhos do Senhor estão olhando hoje mesmo, diante de qualquer coisa que você tenha feito com a sua vida. Pastor, você não sabe o que eu fiz. Os olhos do Senhor estão te olhando agora, te enchendo de amor. E é nessa situação que eu quero te convidar para ficar de pé e comer a ceia do Senhor com a igreja. Olhando para os olhos do Senhor e entendendo que Ele não me acusa de nada, Ele não me diminui, mas quando Ele me olha, Ele me enche do amor dEle. Não se distraia, é com Jesus que você tem que falar agora, não é com a pessoa do lado. Agora essa hora é sua e dEle. Se precisar pedir perdão, peça perdão. Nós entramos no ciclo do maior, a fase de maior arrependimento na terra, começou agora. Então baixe sua cabeça se você quer sentir isso. O Rosh Hashanah, a palavra Rosh Hashanah quer dizer a cabeça do ano. Porque o judeu, ele crê que se a cabeça vai bem, o corpo vai bem, amém? Então ele diz assim, eu preciso começar o ano muito bem, porque se eu começar o ano muito mal, vai ser muito mais difícil o ano ir bem, não é? Então ele está falando, a cabeça do ano precisa ir bem, o começo do ano precisa ir bem, o primeiro dia do ano precisa ir bem. E hoje, no final da tarde, começou um ano judaico muito importante na história.
Todo ano é importante, mas esse é um ano muito especial. Acho que é bom vocês deixarem, não precisa? Tá. A gente entrou no ano 5.780. Os judeus creem que esse ano é o ano desde o nascimento de Eva até hoje. A gente completa 5.780 anos. E os judeus têm muitas crenças que a gente não é do judaizante nessa casa, tá bom? Mas a gente entende que a Bíblia nos dá princípios e sinais que, se seguirmos, se dermos atenção a isso, a gente pode colher frutos dessas coisas. E inclusive, ser direcionado por elas. O calendário bíblico é um calendário lunar. O calendário que nós usamos, hoje é que dia do mês mesmo? 29 ou 30? 29? 29 é um calendário gregoriano, é um calendário que foi feito baseado no movimento do Sol. Mas a Bíblia não funciona de acordo com os calendários humanos. Ela aponta para calendários humanos, ela fala de fatos de calendários humanos, mas ela vai falar de um calendário estabelecido pelo povo hebreu, dirigido por Deus para escrever as escrituras, que é baseado no movimento da lua. Então é tudo diferente. Então hoje, Deus decidiu que seria o primeiro dia do ano. Amém? Se fosse Réveillon, igual a gente comemora, o que a gente ia estar festejando, não era? Por que a gente está com essa cara triste, então? Só porque não tem champanhe, Iemanjá, as coisas não vai ter... A gente fica triste? Bom, Deus fala através do sol. Ixi, vai ter gente que vai ficar agora assim, escandalizado. Deus fala através das estrelas? Deus fala através dos astros? Fala. Deus fala através de um monte de coisa. E esses sinais, ele fala em Apocalipse assim: nos últimos dias haverão sinais no sol, na lua e nas estrelas. Amém? Isso tem uma conotação de analogia? Sim, mas também tem natural. Porque o judeu também crê que todos os sinais naturais são dados para que todas as pessoas entendam. E os sinais espirituais, coisas que você precisa buscar revelação espiritual com o Espírito Santo, com Deus, elas são para aqueles que são espirituais. Por que Deus não dá sinais espirituais para quem é natural? Porque ele não vai entender. Então é muito importante que eu me torne um filho maduro, de glória em glória, de fé em fé, cada dia mais entendendo o movimento e entendendo o Espírito Santo e me enchendo do Espírito Santo, porque a palavra diz isso para eu ir me enchendo, quer dizer, cada dia eu estou tomando uma porção nova do Espírito Santo, entendendo coisas novas, e os céus e as coisas, os sinais e os planos de Deus vão sendo revelados. Por isso que a gente não pode ser arrogante depois de conhecer a Bíblia inteira, porque provavelmente a gente ainda não aprendeu nada depois de conhecer a Bíblia inteira. Porque são coisas que vão sendo reveladas e existiram gerações que não alcançaram o que nós alcançamos, então eles não entenderam realmente do que o Senhor estava falando. Por exemplo, quando João tem o entendimento do livro de Revelação ou de Apocalipse, ele entendia tudo que estava acontecendo? Não. Ele fala isso, ele tem problema para entender algumas coisas e ele vai anotando. Ele se prostra diante do anjo, ele é repreendido. Sabe, são coisas que a gente de repente fala, eu já li, eu já sei. Ele não sabe. Desculpa te falar. Amanhã você vai saber mais, depois da manhã mais. Basta você se aproximar mais. Lembra do aproximar? Quanto mais eu viver próximo, mais eu vou sendo desenvolvido. Então existem sinais naturais e sinais espirituais. Vou te dar sinais naturais. Como é que chama o presidente dos Estados Unidos? Trump. O que quer dizer Trump? O que quer dizer? Trombeta. E qual é o presidente anterior? Barack Obama. O que quer dizer Barack Obama? Aquele que caiu do céu. Coincidência, né? Bom, a gente poderia ficar aqui o dia inteiro falando de coisas assim, de sinais naturais que Deus está dando. Está falando assim, está chegando o tempo, eu estou preparando um povo, um remanescente que vai trazer e manifestar a glória do Senhor em toda a terra. Ele vai preparar a noiva vai ser toda adornada, e ela e o Espírito dirão, vem. Então esse processo já está acontecendo, e está avançado. E quanto mais os filhos vão amadurecendo, mais eles preparam a noiva. Amém?
Daqui 2 semanas eu vou trazer um estudo só sobre os 5 ministérios. Isso é a direção que o Senhor nos deu para mim, para Gra. E nós vamos explicar como os ministérios restauram a igreja. Porque são eles que restauram o corpo, amém? A Bíblia diz isso? Eles foram dados para a edificação dos santos. Então, em Gênesis 1:14 diz assim: e disse Deus, haja luminares no firmamento do céu para fazerem separação entre dia e noite, sejam eles para sinais e para estações, para dias e para anos. Os luminares nos céus são para quê? Estações, dias, anos. Então, para vocês contar cronologicamente, contagem que vocês fazem, humanos, e para vocês perceberem as estações. Então, quando a gente entra no ano de 5.780, tem um monte de significado. Por exemplo, quem sabe que cada letra, o alfabeto hebraico tem quantas letras? 22. Cada letra do alfabeto hebraico tem um número. Sabia disso, não? Eles usam isso constantemente. E cada junção de letras forma uma palavra, como a gente tem no nosso alfabeto, só que também gera um número. Por exemplo, qual seria o número dentro do alfabeto hebraico que corresponde a Jesus? Fala, não sei, se você não sabe. Não quer com essa cara. Que a gente vai mais rápido. 888. O número 8 tem um significado na Bíblia. E aí, quando você pega Jesus e põe o número e traz o número referente a ele, a gente vai descobrir coisas sobre isso. Como é que a gente descobre as coisas? A Bíblia fala que existia um povo em Israel que chamava Issacar. Você lembra disso semana passada? Esse povo de Issacar sabia discernir os tempos e o que Deus ia fazer. Então eles entendiam o que Deus estava fazendo. E aí por isso que eu te pergunto, o que Deus está fazendo na terra hoje, na Just, na sua família? O que Deus está fazendo em Ribeirão Preto? É importante saber. Se você quiser derrubar gigantes, o que você tem que fazer? Andar com gente que derruba gigante. Faz sentido? Eu quero derrubar gigantes hoje, eu quero aprender a derrubar gigantes, eu quero vencer áreas da minha vida que eu não tenho vencido, eu quero prosperar, eu colo em quem faz isso. Normalmente a gente cola em quem não faz, mas fala muito. Fala que sabe, mas não tem fruto. Então eu colo em quem tem fruto para aprender o que eu preciso. Então, se eu quiser saber sobre os tempos, em quem que eu tenho que colar? Nos profetas. Há profetas nesse tempo? Muitos. Mas há profetas domésticos. Normalmente a gente cola em profeta doméstico. O profeta doméstico resolve o problema do emprego, do dinheiro, do casamento, do filho, da casa. O profeta doméstico faz isso. E eu vou resolver isso, porque eles são profetas. E existem os profetas de nações, quem lembra do Dr. Don Lynch explicando aqui, que vão falar sobre nações. Vou te dar um exemplo. Em 2015, isso está gravado. Em 2015, o Dr. Don Lynch falou assim: em 2020, sairá do Brasil como nunca saiu, muitos carregando um som e uma cultura do Brasil, e são missionários que vão invadir o mundo. Em 2015, ele falou isso. Entre um monte de coisa que ele falou sobre 2020. Ele falou, em 2020 isso vai acontecer. Em 2020 nós temos o Descend. É por acaso? Então, os profetas de nações estão falando com a gente, mas a gente prefere muitas vezes não investir tempo num profeta de nação que vai me dar uma direção macro, porque eu preciso resolver meu probleminha. Então, estou dizendo isso, por quê? Porque eu preciso voltar a colar em quem está entendendo o que está acontecendo. Porque senão, eu vou fazer o que todo mundo faz. Lembra da boia da semana passada? Eu vou na onda de todo mundo, porque parece que é isso. Mas toda vez que levantava um profeta genuíno do Senhor, causava um problema, porque ele traz uma nova direção, e o Senhor trouxe já uma nova direção. Então a gente entrou numa nova estação. Você sabe que Jesus celebrava as festas, né? Só para você saber, para a gente não discutir isso depois. E aí eu vou usar a numerologia judaica para trazer alguns fundamentos lógicos. Pastor, isso muda a minha vida? Provavelmente não.
mas pode te ajudar a entender algumas coisas por como elas funcionam. Então quero te chamar para ficar aberto ao que eu vou te falar. O número 5.780, referente ao ano que nós estamos entrando agora, o número 5 representa a graça. Nós estamos desde o ano 5.000 experimentando uma graça em relação ao Evangelho e à igreja que não foi experimentado antes. Cada vez maior, nações sendo tomadas, como na China, como em muitos países. O número 7 representa o quê? Perfeição. Já sabia disso, não? O número 7 está relacionado à perfeição. Ou espírito ou manifestação. Então 5, o que é? 7, manifestação, espírito, perfeição. E 8, perfeição, fala perfeição. Ou novos caminhos, novos tempos, novas estações, novas colheitas, novas experiências. Nós estamos entrando nessa estação de tudo novo. E os profetas que caminham com a gente, que são maduros, que têm entendido, falam assim, vai acontecer uma coisa lá para 2020, que é tudo novo, vocês não vão entender. Não foi isso que a gente falou aqui, que foi falado sobre essa igreja? Vão acontecer coisas que vocês não tentem explicar. Quantas vezes já foi falado, né, Gra? Não tenta explicar, porque é novo, não dá para... E o odre velho, ele não consegue absorver isso que o Senhor vai fazer agora. E aí, muitos vão continuar fazendo o que fazia e dá super certo. Mas não traz a glória do dia de hoje, o dia de amanhã. E pode ser que a gente até perca o caminho. Então, a tradução entre o povo hebreu para esse ano é um tempo sobrenatural de habilidades dadas por Deus. Vou repetir. É um tempo sobrenatural de habilidades dadas por Deus e graça do Espírito Santo manifesta para você andar em novos começos. Essa é a tradução de tudo que está escrito nesse número. Quando eles vão traduzindo o número, dá esse texto inteiro. Vou repetir inteiro para você. Tempo sobrenatural de habilidades dadas por Deus e graça do Espírito de Deus manifesta para você andar em novos começos. O que isso quer dizer? Cara, tem um favor de Deus para você começar algo novo. Hoje. Está liberado hoje. Um favor, um vinho novo, um tempo novo, uma graça nova para você experimentar algo novo. Algo novo, genuíno, que ninguém experimentou. Amém? O número 8 na Bíblia, você vai achar ele muitas vezes, porque quando o povo hebreu vai olhar para uma década agora, porque eles analisaram a década de 70, que quer dizer uma coisa, agora a década de 80, quer dizer outra coisa. O número 8 tem várias relações na Bíblia. Por exemplo, Davi era o 8º filho de Jessé, não era? E ele casa com quem que ele casou? Betseba. O que quer dizer Betseba? A 7ª filha. Então o 8º filho casa com a 7ª filha. Deixa isso para a próxima reunião, mas vai prestando atenção. Agora algo muito importante profético que eu quero liberar nessa casa e no Brasil. Vocês sabiam que existiram 8 mulheres profetas na Bíblia? Miriam, Débora, Uda, esposa de Salum, Ana e as 4 filhas virgens de Filipe, no livro de Atos. O que isso quer dizer hoje? E isso está sendo trazido pelo povo hebreu, isso não é meu. Mulheres, preparem-se para a maior manifestação profética sobre vocês que já existiu na terra. Eles creem claramente que a manifestação profética vem poderosa sobre as mulheres. Que as mulheres vão viver aquilo que não viveram, porque foram subjugadas muitas vezes, ou porque não era um tempo de liberação do Senhor. Esse tempo chegou. E não consciente, ajuda aí? Não. Deixa eu falar. Não coincidentemente, a gente acaba de ter uma ordenação de uma profeta na casa. Quem viu isso aqui? Então nós tivemos pelo Dr. Don Lynch, pelo apóstolo Marcos, algo que a gente não estava planejando, porque a gente está muito ocupado com muita coisa. E eles pegam a Gra e ordenam ela profeta nessa casa. E aí vem essa palavra dos hebreus, fala assim, chegou o tempo das mulheres profetas
serem levantadas como nunca foram. E eu quero selar isso sobre essa casa. Muitas mulheres serão levantadas com autoridade. Calem as vozes do demônio, mulheres. Calem as vozes que falam demais, atrapalhando as famílias. Calem, vocês têm autoridade disso. Não deixe ninguém te cale. Acabou esse tempo. Então nós tivemos 8 apóstolos bíblicos depois de Jesus. Isso é só curiosidade, né? Então os anos 70 e 80, 70, trouxe um símbolo, porque cada letra, cada número e cada letra tem um símbolo. Do número 7 ou 70 é um olho. E se nós olharmos para esses últimos 10 anos, os olhos do Senhor realmente esteve sobre a terra, inclusive sobre a igreja. E toda a corrupção começou a ser mostrada. Tudo que é errado começou a ser exposto. Como nunca foi dessa maneira. E qual é o símbolo do 8? Ou do 80? Fala comigo, a boca. Por que a boca? Segundo esses profetas judeus, é porque chegou o tempo de nós experimentarmos as coisas do Senhor. Chegou o tempo de falar, mas chegou o tempo de experimentar principalmente. Porque na década passada a gente via, a gente sabia que ia acontecer. Que quando chegasse 2020 a coisa vai chegar, agora chegou. E nós vamos experimentar aquelas coisas que nós nunca experimentamos e que nem os profetas do passado conseguiram experimentar. Então nós entramos nesse tempo. Como que é isso na Bíblia? Salmos 34:8 diz assim: provai e vede que o Senhor é bom. Provai, prove hoje que o Senhor é bom. Prove, entre nessa nova era com espírito de arrependimento, quebrantamento. Experimente o quanto é saboroso esse Deus, o quanto Ele vai te encher de prazer, o quanto Ele é bom. E esse é um convite pessoal agora. Você vai ter que querer isso.